Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Os Primeiros Povos das Américas. E dando continuidade, né, ao nosso curso, hoje nós vamos falar exatamente dos índios, né, os primeiros povos, né, no caso os primitivos, que ocuparam a América do Sul, onde está localizado o Brasil. Né? Então vamos falar dos nossos índios brasileiros. Lembrando, eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Universidade Uninter, Polo Tijuca, Rio de Janeiro. Então, como eu havia dito antes, né, aqui está algumas tribos, né, indígenas que sobrevivem, né, até hoje no nosso país, né, então aqui os índios do Brasil. Mas fazendo uma reflexão, né, lembrando que antes, né, dos primeiros portugueses, né, chegarem aqui no nosso país, né, no nosso Brasil, esses povos aqui, né, já existiam, né, no caso seus descendentes, né, já estavam aqui, já ocupavam esta terra, e as primeiras tribos, né, que aqui os portugueses tiveram contato foram os tupis, como nós falamos em algumas aulas anteriormente, né. Então, lembrando, quando, né, o Pedro Álvares Cabral aqui chegou, havia milhões, né, de indígenas agrupados em mais de 1.000 povos falantes, né, cerca de 100, de 1.300 línguas. Boa parte, né, dessas línguas pertencia ao tronco tupi. Então, por isso é o nome da tribo, né, Tupi. Calcula-se também, né, que na época a população tupi era de 1 milhão, né, 1 milhão de pessoas, né, que povoava aqui o continente, né, onde é o Brasil, né, o continente americano, né, América do Sul. E os povos, né, tupi tinham uma origem comum na atual, né, floresta amazônica, né, como a gente também falou, né, que era dividida pelo aquele tratado entre Portugal e Espanha, né, então esses povos eles ocupavam e de um lado, né, como a gente falou, né, ficavam os guaranis e do outro os tupis, que nada mais é que co-irmãos, né, que dá até também o nome da origem tupi-guarani. Então, as suas aldeias, né, eram grandes, né, como a gente também já tinha falado antes, né, e assim, por volta de 500, né, antes de Cristo, eles começaram a se expandir e uma parte deles, né, caminhou pelo interior em direção ao sul, né, ao sul do país, né, onde hoje também é localizado o estado do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e o Paraná. E outra parte, né, deu rumo ao foz, né, do rio Amazonas, né, depois avançou aí pelo litoral, sentido norte-sul. Os tupis também, né, eles praticavam, né, a agricultura com um destaque para o cultivo da mandioca, planta que foi descoberta e domesticada, né, por eles, né. Para completar, né, a sua dieta, eles caçavam e pescavam e coletavam, né, produtos da floresta. Entre outros grupos, né, tupis que habitavam aqui o litoral estavam também, né, os tupinambás, da área onde hoje é o Rio de Janeiro, e os tupiniquins, que tinham suas aldeias onde hoje é o Porto Seguro, né, que é na Bahia, né. Então, eles também, né, tinham grandes técnicas, né, e saberes, os objetos, né, que contam, né, essas histórias, assim, alguns objetos que foram encontrados por pesquisadores, né, e até mesmo coletados pelos portugueses e guardados, né, que eles dividiam conta essa história também dos tupis, né, aqui na nossa região, né. No caso, assim, os manto-indígenas, né, que são vistos até hoje aí no Museu do Índio, né, tem retratado no Museu do Índio, no Museu da FUNAI. A fala, né, que como eu disse também, que é bastante comum, né, na nossa língua, né, na nossa linguagem. As fibras, né, que eles utilizam até hoje, né, para confeccionar materiais, as penas, né, de animais, as plumagens, né, vermelha, enfim. E, então e o cultivo, né, da pesca, da caça e até mesmo da agricultura, né? Que aqui com os portugueses acabaram também adquirindo ao chegarem aqui, aprenderam muito com os índios, né?
Então, a gente agora entrando mais um pouco na cultura, né, Tupi-Guarani, que é tão rica, né, em sua variedade, principalmente na linguística e na expressão, nas expressões culturais, né, ela sofreu também um grande impacto causado pelos portugueses, né, porque eles aqui chegaram e também quiseram impor, né, a sua cultura, os seus costumes, né. Então, ao chegarem aqui também, né, os portugueses aprenderam muito, mas também passaram, né, tentaram passar muito da cultura deles para os povos indígenas, né. E como, né, a cultura do Guarani foi impactada, né, pelos esses homens brancos, né, apareceu primeiro, né, o conhecimento, né, através do conhecimento científico, o termo Tupi-Guarani, que define, né, uma das 10 famílias linguísticas do tronco Tupi. É, os outros troncos, né, linguísticos são o G e o Arauquê, né, de onde vem o grupo de línguas, né, dos habitantes do Brasil antes, né, da chegada dos colonizadores portugueses. E o Tupi tem origem na língua tupinambá, né, como eu havia dito, né, na outra tribo que aqui também habitava, né, incorporada pelos colonizadores e missionários, né, no caso, como a gente também falou na aula passada, né, os missionários, né, jesuítas, que adotava, né, como língua geral do Brasil. O Guarani, né, é falado ainda nos dias de hoje pelos povos guaranis, né, que aqui ainda habitam, né, nessa terra. O Guarani Kaiowá, né, o Guarani Ayandevá e o Guarani Mambeá. Né? Então, como a gente vê aqui, né, no slide, a gente pode ver que essas tribos são bem distribuídas, é o que a gente vai ver mais a seguir. Né? Então, aqui, né, a gente vê um guerreiro, né, tupi, né, um guerreiro tupi-guarani, e que na língua quer dizer, né, exatamente isso. Na língua guarani, né, a palavra quer dizer, significa guerreiro, né? Eles foram os primeiros, né, como eu já disse, os primeiros nativos que tiveram, né, contato com os colonizadores, né? O Guarani estava dividido em 3 grupos que vivia no Paraguai, na Argentina e no Uruguai e no Brasil, né? Os Membiá, né, que com uma população em torno de 11 mil e os Avaxiripá, né, com cerca de 9 mil e os Pai Kaiowá com 35 a 40 mil pessoas na época, né, quando os portugueses chegaram aqui. É a mais, né, representativa, né, das etnias indígenas das Américas, posto que habita uma vasta região, né, da América do Sul. O Guarani é encontrado, né, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e a porção, né, centro-meridional do território brasileiro. Eles apresentam, né, diferenças também no modo, né, de falar, no comportamento religioso e na organização social. O grupo mais expressivo, né, que habita atualmente aqui no Brasil é o Caiová, né, que significa povo da floresta. Então, eles ainda têm esse costume, né, de falar a língua deles. Nós é que perdemos, acabamos perdendo, mas tinha uma época que o Guarani era muito falado, até mesmo em sala de aula. Não cheguei a pegar essa época, acho que nenhum de nós, acho que nem nossos pais, enfim, e talvez nem nossos avós, mas era uma língua, foi a primeira língua, vamos dizer, a primeira língua mãe, né, dentro do país, assim, que o Brasil foi habitado pelos portugueses, né. E aqui, né, a gente vê também um pouco, né, da cultura, né, tupi-guarani, né, o correto, né, não é dizer nações indígenas, e sim, o correto é dizer nações indígenas e não tribos, né, como a gente costuma dizer, tribos de índios, são nações indígenas, né, posto que mantém, né, sua língua, seus costumes e organização social, né. A cultura indígena, ela abrange, né, a língua, a organização social e política, né, seus mitos, artes, seus rituais, né, a habitação, cos, é, cosmologia e a forma, né, de interagir com o meio ambiente. Né? Então aqui a gente vê, né, a dança, né, dos jovens guerreiros, né, uma iniciação dentro da cultura, né, do Tupi-Guarani, do Guarani hoje, que ainda prevalece no nosso país.
E quanto à religião, né? Aqui a gente também vê uma cena, né, de um ritual de iniciação, né? Os índios do Brasil são politeístas, né, que creem em várias entidades, né, porém o colonizador influenciou muito também em suas religiões, como a gente falou, né, naquela parte jesuística, né, que eles influenciavam muito, né, falando que o índio tinha que seguir a um único Deus, não podia ter muitos deuses, enfim, né, todo aquele massacre que a gente falou na aula anterior, né? Eles creem, eu falo massacre, tanto massacre cultural quanto massacre mesmo, né? De dizimação, né? Da cultura, do povo, enfim. Eles creem nas forças da natureza, na divindade de animais e de plantas, do próprio homem em contato com todos os elementos. É através da oralidade, né, que as novas gerações conhecem os costumes. O pajé, né, no caso, né, o representante religioso, que é o pajé, é responsável pela interação entre os vivos e os mortos, conduzindo, né, os rituais. Além disso, cuida, né, da saúde dos demais com o manuseio, né, das ervas medicinais. Então, o pajé aqui ele é um mentor, vamos dizer assim, um mentor espiritual e um mentor também medicinal, né? Ele é como se fosse um padre e um médico ao mesmo tempo, né? Fazendo uma alusão à nossa cultura, né? É, a arte, né, que não é para todos, né? Eles têm uma arte indígena brasileira que é diversificada e a autorização para a sua confecção depende de alguns critérios, né? E que há uma hierarquia, né, social, vamos dizer assim, a ser observada, além da diferença de gênero de idade. Só assim se poderá manipular os materiais para criar objetos decorativos ou adornos para os rituais. Essa arte é feita com plumas, como eu já disse, né, fibras de vegetais, trançadas, argila, pedra e pigmentos. O que eu quis dizer aqui? No caso, eles têm uma hierarquia, né? Não é todo o índio, vamos dizer assim, toda a índia, que produz um certo tipo de adorno. Né? Com adorno que eu quero dizer, o colar, o cocá, né? A flecha, eles têm até essas pinturas, né? Que eles representam no corpo, cada uma delas quer dizer um significado, tem um significado diferente. E para isso ele tem que conquistar, né? Dentro dessa hierarquia, né? Ele também tem um modo, né, de vida peculiar, né, já que o indígena, né, ele morava, né, de uma forma bem simples, né, posto que basicamente, né, vivia da colheita da caça e da pesca, mas não era raro, né, encontrar animais domesticados nas aldeias, como o papagaio, o macaco, né, que eles tratavam como se fossem animais de estimação, como a gente tem o cachorro e o gato em casa. Só que eles também plantavam, né, também para as suas roças, principalmente o milho e a mandioca. E na vida, né, social era poligâmicos, né, tinha várias mulheres também, né, coisa que essa não agradava muito, né, aos portugueses, nem principalmente aos jesuítas, né, então eles achavam que eles tinham que ser monogâmicos, né, ter apenas uma mulher, e eles não, achavam que para ter muitos filhos, né, muitos guerreiros, eles tinham que ter mais de uma mulher e mais de uma esposa, né? Com a chegada, né, desses colonizadores, né, eles tiveram entretanto, que enfrentar, né, esses costumes, né, que fizeram eles se modificarem também, né? Algumas tribos hoje em dia é capaz, né, o índio é visto apenas com uma única companheira. E principalmente, né, em relação, né, ao núcleo familiar, como eu disse, né, a imposição, né, dos dogmas religiosos, do catolicismo, provocaram, né, a aculturação, né, vamos dizer assim, das aldeias, né? Moravam em ocas, né? Eles moram ainda, alguns ainda moram, outros não mais, né? Tem muitos índios que não moram mais em ocas, a gente não vê, mas também tem muitos que ainda moram dentro de aldeias onde tem ocas, que normalmente, né, essas ocas eram dispostas de forma circular, no centro, né, que ficava um espaço para o desenvolvimento dos rituais e das festas, né? Então a gente vê aqui, né, que aqui nessa imagem a gente vê
claramente, né, que atrás, né, em volta aqui tem uma oca, sim, né, tem para esse tipo de ritual é possível é possível se ver ainda da forma como era feito antigamente, mas hoje em dia também já há índios que não moram nessas chamadas ocas, né? E aqui nesse próximo slide a gente vai ver as 10 tribos, nós vamos conhecer, né, as 10 tribos, as 10 principais tribos, né, indígenas do Brasil, no Brasil aqui. E a primeira delas aqui, né, que é o Guarani, né, como né, o Guarani, segundo, né, os dados do Instituto Socioambiental, né, o ISA, as tribos que mais se destacam, né, pelo número de habitantes são essas 10 aqui. Então, a gente vai começar aqui pelo Guarani, que é originário, né, do tronco da família linguística Tupi-Guarani, como a gente já falou anteriormente, né, os Guaranis somam cerca de 85 mil habitantes no país. Eles vivem em diversos estados do Brasil e estão divididos em 3 grupos: os Kaiowá, Mebiá e Nadevaecer. Eles vivem nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, cada um com o seu dialeto próprio, suas regras, né, e convívios particulares, né? Eles ainda costumam preservar muito, né, da sua cultura, né? A característica, né, suas principais características, né, ainda assim eles apresentam, né, similaridade, né, como o fato de viverem em teorocás, né, que é aldeias que agregam todos os aspectos de vida social, econômico, cultural, né, do Guarani. Além disso, né, seria impossível falar sobre os Guaranis sem citar, né, os pajés, como eu já disse, os sacerdotes que realizam a mediação entre o mundo dos homens e o sobrenatural. E por tradição, né, e cultura, né, os Guaranis são coletores e caçadores. Eles se autodeterminam como uma extensão de terra onde pisam. Os índios guaranis, também chamados de grande povo, acreditam, né, que foram criados por Tupã, né? O Tupã, Deus Tupi, o Deus Trovão, né? Como a gente também já disse isso na aula anterior, né? Para admirar, né, a beleza da terra. Então aqui tem a tribo, né? Que vocês podem ver a tribo. Vamos ver aqui. A tribo, peraí só um minutinho. A tribo Guarani. Opa, não foi não. Aqui assim. Tribo Guarani. E logo em seguida vamos ver a tribo Ticuna, que é essa aqui que está ao centro da imagem, né? Opa, peraí, voltou, vou voltar aqui. A tribo Ticuna, que pertence à família linguística ticuna, né? Apresenta cerca de 50 mil habitantes que estão, né, na Amazônia, sobretudo nas margens, né, do rio Solimões. Eles são considerados o maior grupo indígena que vive na região, né? Então, nessa região, né, do rio Solimões, né, os ticunas é o que são a maioria. E em termos, né, populacionais, os ticunas são hoje o povo indígena mais numeroso, né, no país, contendo aí cerca de 6,8% da população indígena brasileira, né? E eles têm uma organização social, né, muito, né, adeptos, né, à caça, à pesca. A sociedade ticuna está dividida em 2 metades, cada qual formada por clãs, né? Os casamentos são só permitidos entre as metades, né? Eles não se misturam, um povo que não se mistura. Então, pode ter certeza, né, que os ticunas são 100% ainda, né, eles não é um povo que não que embora eles são divididos em 2 clãs, mas eles casam entre si, né? Há os acordos, aqueles que a gente também já falou em outras aulas, né? Os clãs, né, são partilineares, né? Ou seja, os filhos da nova família pertencem ao clã do homem, e aos clãs com nomes de aves e os clãs com nomes de plantas e animais terrestres. Cada um com o seu conjunto de hábitos e tradições particulares, né, também, eles prevalecem também,
suas culturas, seus trajeitos, né? E as tradições, né, culturais deles. Após disputas, né, violentas com seringueiros e madeireiros, né, nessa região, eles enfrentaram também o desafio de garantir, né, a sua sustentabilidade econômica e ambiental. São famosos, né, por manter viva e a riquíssima, né, cultura ancestral, né, usando máscaras, como a gente vê aqui, né, na imagem, pinturas e tradições, né, da tribo ganharam repercussão internacional por causa das técnicas aplicadas e são conhecidos em várias partes do mundo, né? Então há pessoas que sempre vêm de fora querendo conhecer essa tribo por achar, né, que eles são uma tribo que está bem ligada mesmo àquele viver ancestral, né? Vamos dizer assim. E aqui acima, né, nós temos uma outra tribo, que é a tribo dos Kayangang, né, que é proveniente, né, do tronco da família linguística Macro-Che, que a gente também já falou, né, na outra aula, e falamos aqui no início, né, os Kayogangs, né, reúnem cerca de 45 mil pessoas e estão em 4 estados do Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou seja, esses daqui estão mais próximos, né, do sudeste e centro-oeste do país. A organização deles sociais tradicionalmente os Kayagangs, né, que se organizam, né, socialmente através de um princípio dualista, né, as duas metades são chamadas de Kayureke ou Kayame, né? Um dos aspectos mais importantes desse sistema dualista é o casamento também entre metades opostas, né? Segundo a tradição, as famílias que se formam vão morar junto ao pai da noiva, ou o genro, né, se muda para a casa do sogro, e a maior, né, a autoridade é o cacique, né, aqui nessa tribo, perdão, não se fala tribo, né, gente? Como a gente falou, nessa nação. Então, na hierarquia, né, das comunidades, a maior autoridade da tribo é o cacique, como a gente falou, eleito democraticamente entre os homens maiores de 15 anos, né? Há uma votação, os homens maiores de 15 anos podem participar dessa votação, e o cacique é o representante, né, da comunidade. É ele que representa, né, os interesses dos Kayagangs, né, diante do homem branco. Há casos também em que o cacique chega a se tornar, né, autoridade política no mundo branco, né, ocupando cargos públicos, afinal, não se pode, né, defender os interesses da tribo fora dos aspectos do poder, né, então eles têm que eleger também, né, então esse cacique ele também se reelege, né, pode ser um representante desde lá no Planalto ou no Estado, enfim. E seguindo, né, aqui mais algumas tribos, nós temos aqui a tribo Macuxi, da família linguística Caribe. Os Macuxis, né, encontram-se em grande parte no estado de Roraima, né, cerca de 30 mil indígenas vivem na aldeia e de pequenas, né, habitações isoladas pelo estado. Estima-se que existam, né, 140 aldeias Macuxi no Brasil, principalmente no estado de Roraima, né, e após o casamento, o casal vai morar com a família da mulher. Logo, o grupo, né, local organiza-se em torno da figura de um líder, né, no caso o sogro, de cuja, né, habilidade política na manipulação dos laços de parentescos depende da sua existência, né? Os Macuxis vivem em regiões nas quais há períodos, né, prolongados de seca, chuva, portanto, eles alternam, né, 2 tipos de rotina de acordo com o clima. Durante a estiagem, se reúne e intensificam, né, as atividades de caça, pesca, criação, né, de gado e cultivo de alimentos, e já na estação chuvosa espalham-se em pequenos grupos que vivem dos alimentos, né, armazenados durante essa seca, né? Então aqui a gente vê a tribo, né, dos Capuchi,
E aqui ao centro, né, do vídeo, né, ao centro do vídeo, uma outra tribo, que é a tribo dos Guajajararas, né, que é oriundo do tronco da família Tupi-Guarani também, né, são 27 mil Guajajararas, né, existentes que moram no estado do Maranhão, né, também chamados de Teneteares, né, essa tribo, né, ou nação, né, como eles gostam, né, de ser nomeados, né, essa nação, ela era conhecida por não ficar por ficar na resistência, né, por muito tempo de um local determinado, né? E hoje, né, as aldeias, né, já são grandes e pertencem a sua maioria, né, fixada no Maranhão. Então eles vivem ali fixados ali naquele local, né, naquele estado. Eles têm também como principais, né, atividades econômicas a agricultura, o artesanato, mas também praticam a caça, a pesca e a colheita de mel, né? A unidade, né, familiar mais importante, né, dos Guajajara, né, é chamada de família extensa, composta por índios que são inundos, né, necessariamente por laços de parentesco, e trata-se, né, em existências de grupo de mulheres sob a liderança de um homem, né? Muitos chefes de famílias extensas procuram, né, manter o maior número de mulheres junto de si, até adotando, né, as filhas de homens já falecidos, dos quais eles eram, né, muito mais próximos. Então, quer dizer, aqui a gente vê eles aqui na sua cultura, como eu disse, alguns moram as suas aldeias, né, são casas, né, como aqui as crianças estão à escola, que é a escola da aldeia, né, então o único prédio que tem aqui é o prédio da escola, né, e as crianças aqui, como eu disse, né, a maioria ali, bastante meninas, enfim, né, e eles acabam, né, se protegendo uns aos outros, né, e até adotando, se a esposa, né, perde o marido, então eles acabam acolhendo, né, vamos dizer assim, essa família, né, uma outra família. E aqui, né, do lado, né, direito, nós temos os Terena, né, da família linguística Aruac, né, tem cerca de 26 mil pessoas, né, dessa etnia no território brasileiro, e encontra-se nos estados do Mato Mato Grosso do Sul e São Paulo. A tribo, né, registrou uma superpopulação nas reservas indígenas do centro-oeste do Brasil. Isso fez com que o excedente, né, populacional abandonasse, né, as aldeias em busca de trabalho na cidade. Então, muitos desses índios aqui, eles são também, vamos dizer assim, índios urbanos, né, que a gente chama, né? E com isso, né, a tribo terena se tornou uma das tribos mais urbanas, né, dos povos indígenas. É comum, né, encontrá-los no comércio de rua, como no Campo Grande, né, para quem vai para Campo Grande, em trabalhos, né, nas fazendas, na região, e atuando nas colheitas de cana-de-açúcar, né. As aldeias terenas são dotadas de autonomia política própria, ou seja, possui um cacique e um conselho tribal, que responde, né, pelas relações políticas de cada setor, né? As casas dos grupos familiares, né, que são formadas, né, são formados de construções no entorno, né, do pai e do pai do noivo, né? Então eles moram ali, a noiva, no caso, vai morar com a família, aqui já é o contrário, né? Vai morar com a família do noivo. E como eu disse, né, eles são mais, esse uma das etnias, vamos dizer assim, né, das etnias mais urbanas que a gente vê, né, tanto no Mato Grosso como São Paulo, né, circulando próximo a nós, né, vamos dizer assim. E seguindo, né, aqui nós temos os Yanomamis, né, aqui embaixo, né, os Yanomamis são família de
de Yanomamis, né? Esse grupo reúne cerca de 26 pessoas, né? 26 mil pessoas no estado do Amazonas e Roraima, com mais de 9,6 milhões de hectares, né? Eles têm do território, né, dos Yanomamis no Brasil, é uma tribo super conhecida, né? Mais precisamente, né, na floresta amazônica, principalmente até por causa da floresta, por isso eles são um dos mais conhecidos, né? Vamos dizer assim. E, precisamente, né, tem o dobro, né, do tamanho da Suíça, né, essa propriedade deles, né? A região, né, é importante no Centro de Preservação da Biodiversidade Local. Constantemente, né, eles são ameaçados pelos confrontos, né, com garimpeiros. A igualdade, né, de um valor Yanomami, né, a tribo prega, né, a igualdade entre todos. Então, por eles pregar esse tipo ainda de igualdade, muitas pessoas chegam lá fazendo-se de amigos, mas na verdade querem se apropriar, né, das terras deles, né, e cada comunidade é independente também das outras e não acaba não reconhecendo, né, não reconhece um único chefe. As decisões, né, são tomadas por conselho, né, após longos debates, onde todos têm o direito à fala. Já as tarefas diárias são divididas de acordo com o sexo, né? Os homens caçam enquanto as mulheres são encarregadas, né, de cultivar os alimentos, né? Eles ainda moram de uma maneira bem primitiva, né? E qual é, né, aí tem a ameaça, né? Como eu já falei aqui, a ameaça do garimpo, né? Que há décadas que os Yanomami sofrem, né, com essa ameaça, né, do homem branco. E além, né, do desmatamento, hoje em dia, né, o desmatamento também, o que mais preocupa, né, o garimpo, a situação se agravou, né, a partir dos anos 80, né, e até os dias de hoje, vem trazendo aí violência, né, a devastação ambiental, e apesar das ameaças, né, do garimpo ter diminuído, né, por volta dos anos 90, com a demarcação das terras, né, dos Yanomamis, a ameaça se tornou, a ameaça, no caso, assim, se tornou com força total em 2019 a partir do desmatamento, né, pelos alguns fazendeiros, vamos dizer assim. E aqui acima, assim, a gente vê um grupo de índios chavantes, né, são originários, né, do tronco da família linguística Macrochê também, né? Os chavantes têm uma população de 18 mil habitantes que estão, né, concentrados em reservas também indígenas no Mato Grosso, né? Há cerca de 70 aldeias, né, chavantes no Mato Grosso. Nelas, as moradias são dispostas, né, em semicírculo, né, eles ainda têm aquela característica de morar em ocas, né, tudo em semicírculo, e em uma das pontas, né, da aldeia há uma casa reservada à habitação, né, dos meninos de 10 a 18 anos, né, ali eles são ensinados a treinos, né, por alguns anos, passam, né, como se fosse um alistamento militar deles, né, até estarem prontos, né, para assumirem a vida adulta, eles ficam ali, né, aprendendo, né, as carnes, né, também de caça, né, ocupam uma posição determinante na vida social dos chavantes, né. Para os homens, ser um bom caçador é um marco, né, da capacidade masculina, e assim eles expressam, né, suas habilidades e resistências físicas, né, rapidez, agilidade e agressividade também. Em seus rituais, né, a tribo costuma pintar o corpo, né, de preto e vermelho, além de usar, né, uma espécie de gravata, né, de algodão nas cerimônias, né, potiguar. Então a gente vê aqui, né, como a foto que está nitidamente, né, os índios, né, vestidos de vermelho, pintados de preto, e essa gravata aqui de algodão, né, no caso, branca de algodão. São meninos, né? Você vê que é apenas os meninos na casa, nessa tal casa que eu falei, que é uma casa, vamos dizer assim, de cultura, né? De alistamento para a formação masculina deles, né? Aqui ao centro, o povo potiguara, né? Que pertence ao tronco da família linguística Tupi-Guarani.
Os potiguaras somam cerca de 18 mil pessoas, né? No estado da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, situados, né, majoritariamente, né, no Nordeste. Os potiguaras são de origem, como eu já disse, tupi-guarani. Trata-se de um povo que já sofreu de maneira irreversível, né, a influência do homem branco. Hoje, os nativos se comunicam basicamente em português, né, e quase toda a aldeia tem uma igreja católica ou evangélica. É comunente, né, a festejos, né, que celebram seus santos de devoção, né? Então, eles acabam também tendo um calendário muito próximo, vamos dizer assim, pelas minhas pesquisas, muito próximo ao nosso, né? Das 32 aldeias, né, remanescentes, 26 possuem representantes reconhecidos pelo cacique. A escolha do próprio cacique acontece com o crescimento, né, de um grupo doméstico configurado como fundador daquela região. A chefia, né, indígena tende a estabelecer as aldeias, que possuem um número, né, razoavelmente alto de moradores em relação às tribos vizinhas, né? Então aqui eles também, né, tem muito dos seus costumes, mas também tem muito dos costumes, vamos dizer assim, do branco. Por quê? Porque como eles são tribos que estavam ali à margem, vamos dizer assim, né, do litoral, foram as que tiveram o contato primeiro, né, como a gente já disse em aulas passadas, com os portugueses aqui que chegaram aqui, né? Então, é um povo que fala nitidamente o nosso idioma, mas também tem o idioma deles, né, preservado. E aqui, por último, né, a tribo Pataxó, né, um índio Pataxó, um jovem índio Pataxó, representando aqui a tribo dos Pataxó, que é da família linguística do grupo Pataxó mesmo. Esse grupo, né, ele reúne cerca de 12 mil pessoas nos estados da Bahia e Minas Gerais. Os Pataxós vivem predominantemente no extremo sul, né, da Bahia, em 36 aldeias, distribuídas por 6 terras indígenas. As principais atividades econômicas da tribo é o artesanato, com peças que misturam madeira, sementes, penas, barro e cipó. Cada aldeia tem um cacique, que indica um porta-voz, né, em termo, né, a um articulador interno, e os casamentos são realizados pelo cacique, com toda a aldeia presente. O noivo deve carregar, né, uma pedra, né, o costume deles, representando o peso da noiva, em uma, né, distância que é determinada pelo cacique e pelos pais dela. Isso simboliza força e resistência para manter sua família. Se ele falhar, né, o enlace, né, não acontece. Então, antes de casar, o noivo tem que carregar uma pedra que é praticamente o peso da noiva, né? E quem determina isso, essa distância, ou muitas vezes é o cacique ou o pai, né, da noiva ali junto com o cacique. Né? E se no meio do caminho ele deixar essa pedra cair ou não aguentar cair, não tem casamento. Então, o cara tem que ser muito forte, né? O guerreiro ele tem que ser muito forte. E aqui, então, vocês veem, né, as últimas, né, dessas 10 tribos, as últimas tribos aqui representadas, né? Nota-se que eles são, ao mesmo tempo, né, que parece ser muito iguais, eles também são muito diferentes, né, entre si. E dando continuidade, né, agora aqui a gente vai ver as 10 curiosidades, né, sobre as tribos indígenas brasileiras. Aqui a gente vê, né, duas imagens, né, aqui a imagem dos acessórios festivos, né, de tribos indígenas feitos de plumas e sementes de pedras, né, toda a pedraria, todos os adereços, né, os adornos. E aqui muitos dos rituais e festividades que são ainda realizados dentro das ocas. Né? A oca para eles é mais do que uma moradia, é um símbolo, um símbolo, né, para eles. Então aqui, ó, a gente vê que a primeira curiosidade, né, é que em sua maioria, né, as tribos indígenas elas possuem línguas próprias, né, como a gente
verificou aí, né, no decorrer da aula, né, muitas palavras incorporadas ao nosso português, também como a gente vem falando sempre, né, tem origem indígena, né, como o cupim, a mandioca, o siri, jiboia, tapioca, samambaia, entre outros, que a gente pode até ir falando aí conforme as aulas forem acontecendo, né. A segunda curiosidade, é que algumas tribos indígenas do Brasil ainda mantêm, né, o hábito dos integrantes andarem, né, nus ou com poucos acessórios no corpo, né, e outras já incorporaram, né, as roupas, o uso tradicional, né, da população brasileira, como calça jeans e camisetas. Por isso, nas imagens, né, vocês viram, né, devem ter reparado que muitos índios, né, quase nu e outros não. Eu fiz questão mesmo de escolher, né, a dedo algumas imagens para mostrar esse contraste mesmo, né, que antigamente, né, bem lá atrás, todos eles andavam ou quase nu ou praticamente nu, né, e foram adquirindo hábitos também conforme os europeus foram chegando aqui. A terceira curiosidade, né, muitas tribos usam diferentes adornos, né, para ritos especiais e celebrações, né. Os adereços em gerais são confeccionados, né, com plumas e aves, pedras, bicos e animais, sementes, como a gente viu aqui nessa imagem, né. Então, e outra coisa também que chama atenção, que o cocá de uma tribo nunca é igual da outra. Isso é bem diferente, porque é para realmente diferenciar se eles caso se encontrarem aí no meio do caminho ou no meio da selva, enfim. Você saber que você não é uma pessoa da sua mesma, né, da sua mesma cultura, né? Embora sejam, né, da mesma cultura, mas de uma tribo diferente, né? Vamos dizer assim. Quarto, né, as tribos mais isoladas, né, se alimentam basicamente, né, da caça, pesca e agricultura, né, ainda vive naquela época arcaica, né. As tribos indígenas tradicionais ainda mantêm a pesca, né, a presença do pajé, né, a maior parte delas ainda tem o pajé como líder espiritual da aldeia. Ele é responsável pela condução, né, do povo, realiza rituais e cura e transmite a tradição e cultura dos antepassados para os mais jovens, né? Já aí uma outra curiosidade, né? Já o líder político e social é o cacique em geral, né? Eleito pelos membros, né? Da tribo também, algo que é bem visto, né? Também todas elas até hoje, né? Outra curiosidade são muitos índios ainda vivem, né? Em ocas, construções típicas feitas de madeira e cobertas, né? Por palha e são, né, são compartilhadas por várias famílias, né? Eles preferem morar tudo em família, juntos, né? Como se fosse uma aldeia dentro de uma aldeias, vamos dizer assim, aldeias pequenas dentro de uma aldeia, né? É uma aldeia maior e várias aldeiazinhas dentro dessa aldeia, né? A oitava, né, curiosidade é os índios pintam, né, o corpo com formas geométricas feitas com tintas e corantes naturais coletados, né, da floresta brasileira. A escolha das cores para a pintura corporal tem o objetivo de transmitir ao corpo a alegria das cores vibrantes, né? Eles têm muito isso. O nono, né, a nona curiosidade. Os índios utilizam-se de canoas para transporte e pesca nos rios. Cada grupo indígena desenvolveu sua propriedade técnica para construí-las, né, mas é quase unânime, né, o uso, né, o uso de um só, então é um grande tronco, né, lavrado, né, a ferro, né, e fogo. E a décima e última curiosidade, alguns grupos indígenas nunca tiveram contato com a civilização e se mantêm isolados. Há aqueles que fixaram, né, residência e os nômades que circulam por diferentes regiões. Aí vocês vão perguntar, mas como se sabe que ainda há indígenas, né, que não tiveram esse contato? Porque a FUNAI, né, gente, ela tem esse controle. E então esse setor da FUNAI, ele acaba controle, não é bem um controle, ele é uma observação.
Ele observa nessas tribos de longe e procura realmente não manter contato com elas, até mesmo porque elas nunca tiveram. Então não se sabe, né, se elas tiverem contato, que possa acontecer. Possa acontecer o que aconteceu lá no passado, né, elas até sumirem. Então existe sim ainda muitas tribos dentro aqui mesmo, aqui dentro do nosso país aqui, que não tiveram contato ainda com outras espécies, né, de raça, né, vamos dizer assim, de raça humana. A aula, né, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Na próxima aula a gente vai trazer um pouco mais sobre né, o nosso povo aí indígena, que chegaram aqui muito antes, né, dos portugueses, né? Espero que vocês também tragam, né, suas observações, né, suas dúvidas para a gente aqui estar esclarecendo. Aproveite aí e dá o seu link, né? Lembrando aqui que no final das aulas também tem todos os links usados para as aulas. Aqui tem, né, vocês possam pesquisar, ler, né? No YouTube também tem muitos vídeos, né, que falam sobre as tribos indígenas brasileiras e até mesmo de outros países aqui das Américas, né? Fiquem à vontade para pesquisar e trazer para a gente também um conteúdo para a gente estar debatendo. Tá bom? Espero vocês numa próxima aula. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima aula.